Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas no nome do Senhor Jesus. Se você está assistindo esse vídeo é porque você já chegou aí na nossa nona aula e eu quero desde já te parabenizar, por ter chegado aqui e não desistido no meio da caminhada. Você já é um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Bom, hoje nós vamos então para a nossa nona aula, e pedimos a Deus que Deus nos dê espírito de revelação e entendimento para que a gente possa cada vez mais aprender da palavra do Senhor. Vamos já para a nossa aula. Vamos orar antes da gente começar? Pai querido, Deus de graça, nós estamos aqui diante do Senhor nessa hora. Pedimos espírito de revelação e entendimento, que o Senhor venha falar ao nosso coração, nos dá revelação, ó Pai, da Tua palavra, nos dá entendimento através do Espírito Santo. Nós entregamos o nosso coração diante do Senhor, nos conduza, Pai, nessa aula, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A aula de hoje tem como tema em que o povo metodista crê. Então, nós vamos falar então sobre as crenças e quais as bases aí da nossa igreja metodista. Essa é a minha família, aqui Christian, Cecília, minha esposa linda e eu, E essa também é a minha célula, que se reúne todas as sextas-feiras aqui em casa, onde nós participamos às 8 horas da noite. E vamos então aí a nossa aula. Esse é o trilho básico, E aí você chegou até aqui agora, eu quero te mostrar. Ele também está no nosso livro, o livro do Conecta. E esse é o trilho do discipulado, Então, quando você olha esse trilho, eu quero te dizer que nós temos, a Igreja Metodista tem um plano para você, Deus tem um plano para você. E o nosso trilho é simples, E como que ele começa? Ele começa aqui, todas as vezes que alguém chega nas nossas células ou nas nossas celebrações, essa pessoa, ela entrou dentro do trilho do discipulado, E o trilho correto aí, quando a gente está fazendo, A gente faz um encontro com Deus, depois consolida a pessoa, leva ela para o Conecta 1, olha só onde você está, e depois nós continuamos a escola do Conecta, é feito aqui primeiro no passo 4, o batismo, algumas pessoas descem as águas, São batizadas, e depois continua na escola de discípulos no Conecta do 2 ao 4. E no final, se tudo ocorre bem, você tem todos os requisitos, você pode se transformar em um líder de célula e você pode multiplicar. Deus e essa igreja tem um plano para a sua vida e que a gente possa estar neste lugar no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então adiante. Esse é o nosso trilho para você visualizar aí como é a nossa caminhada de fé e qual a nossa intenção. A nossa intenção é que você cresça em graça, estatura e em conhecimento e que também você possa ganhar vidas para o Senhor e ser um instrumento nas mãos dele. A lição de hoje está em Efésios 4. Efésios 4, nós vamos abrir lá. Efésios 4, do versículo 4 ao 7. Vamos lá? Efésios 4. Efésios 4, do versículo 4 ao 7, que diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está sobre todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Vamos lá? A introdução, então, dessa aula nos diz que a Igreja Metodista, como um movimento, surgiu no contexto da Inglaterra do século XVIII, tem suas bases doutrinárias e teológicas
estão afinados com os ideais da Reforma Protestante. Então, se você estudou lá um pouquinho antes, né, como a história da igreja, né, uma aula muito importante que eu gosto também de dar, a aula da igreja, que vai falar sobre o início da igreja. A igreja surgiu lá no século XVII para o século XVIII, né, na Inglaterra, como não surgiu com a intenção de ser mais uma igreja, surgiu como um movimento metodista e a partir disso, então, se tornou depois, na morte de John Wesley, uma igreja, né? Colocaram a placa lá, instituir a igreja metodista depois da sua morte. Então, ela tem as suas bases doutrinárias dentro da reforma protestante, principalmente ao resgate da Bíblia Sagrada. O principal fato da reforma foi o resgate da Bíblia como regra de fé e prática e uma atualização da compreensão do sacerdote de todos os crentes, ou seja, todas as pessoas servem com seus dons e não apenas pastores e pastoras. Então, para nós reconhecemos o sacerdócio universal de todos os crentes. O pastor não é um ungidão, não é somente ele que faz a obra, né? Na nossa visão de igreja, cada membro, cada pessoa, ela tem um trabalho, né? Os pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. O texto de Efésios vai nos dizer que a função deles é trabalhar para o desenvolvimento dos santos, né? Então, a nossa intenção é desenvolver toda a igreja para que toda a igreja trabalhe. Um membro pode pregar, um membro pode ser líder de célula, um membro pode orar por um enfermo, um membro pode expulsar demônios, pode fazer sinais no nome de Jesus, e assim o Senhor te conceder e abençoar a sua caminhada. É isso que Ele quer sobre nós, uma caminhada frutífera na presença do Senhor. Nossas bases doutrinárias, a Igreja Metodista orienta-se pelos escritos de John Wesley, que foi aí o fundador do movimento metodista, né, pelos seus sermões e notas da Bíblia, a maneira como ele interpretou, e pela tradição da Reforma Protestante e do metodismo histórico. E aí, ao final do livro, o livro aí do Conecta 1, você vai ver lá atrás os 25 artigos de fé, que vão falar aí sobre toda a igreja que tem sua base doutrinária na reforma, vai falar em quem nós cremos, né? Vai estar lá os 25 artigos de fé, lá na última página, na página 105 aí, do seu livro, aí fala em que nós cremos, o credo apostólico, as nossas crenças, vai falar também sobre o purgatório, né? Que não existe, muitas outras coisas aí que é fundamental a gente conhecer dentro do movimento metodista. Há 4 bases sobre as quais os metodistas interpretam a Bíblia e que nós costumamos chamar de o quadrilátero wesleyano, né? Os mais antigos conheciam muito essa expressão, quadrilátero wesleyano, que é a base da nossa interpretação, né? Nela, primeiro, está a Bíblia, a partir da tradição, para nós, a nossa regra de fé em que nós baseamos tudo é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada, é os 66 livros, tanto no conjunto completo do Antigo e do Novo Testamento. Então, toda a nossa fé precisa ser baseada na palavra do Senhor. Martinho Lutero diz que pode até fazer chover milagre, mas se não tiver base bíblica para nós, não serve. Da mesma forma, para nós. A nossa regra de fé, em que nós vamos basear tudo, precisa ser a Bíblia Sagrada. É isso que nós baseamos. A experiência com Deus, uma convicção pessoal da salvação. Então, para nós, algo muito importante dentro dessa tradição da Bíblia Sagrada e da vida cristã é a experiência pessoal, né? A história nos conta que John Wesley ele já era um pastor do movimento, já tinha sido missionário, mas ele ainda não tinha uma convicção assim pessoal, uma experiência real com Jesus. E o que aconteceu
é que em um dia ele foi convidado, né, depois de um movimento, se você ainda não assistiu, assista lá o filme John Wesley, você acha ele lá no YouTube e vai contar um pouquinho da história. E a história vai nos dizer que ele não tinha certeza da sua salvação. E a partir desse convite, ele vai no dia 25 de maio, numa rua chamada Aldersgate, né? E ele escuta um sermão baseado no texto de Martim Lutero, de Romanos, e a experiência dele é que ele é transformado, ele tem uma experiência real com Deus, e ele diz no seu diário que ele tem uma sensação no corpo dele, ele sente o coração estranhamente aquecido, e naquele momento ele tem essa experiência real com Deus, que ele sente Deus na vida dele. Ele sentiu a certeza da salvação e toda a história de vida, então, dele é mudada a partir da experiência e da sua convicção com a palavra do Senhor. Então, nós nos baseamos na Bíblia, mas nós também entendemos que nós precisamos de uma experiência pessoal. Jó, no livro de Jó, ao final, depois de Jó passar por muitas coisas, o texto vai lá nos dizer que Jó diz assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Né? É a experiência de Jó em que ele conhece a Deus, um Deus pessoal, não só um Deus de ouvir falar, e dessa forma deve ser também a nossa procedência. Nós precisamos conhecer um Deus não só da nossa mãe, não só dos nossos avós, não só um Deus do nosso pastor, mas a gente precisa conhecer o nosso Deus, ter uma experiência, buscar uma experiência real com Deus. O segundo pé da nossa tradição, da interpretação da Bíblia, do quadrilátero wesleyano, a primeira é a Bíblia, com a experiência pessoal, a segunda tem a ver com a razão, é o estudo sistemático da Bíblia e a pesquisa e reflexão sobre o texto. Então, se nós ligamos a questão da espiritualidade, do sentir a presença do Senhor, nós também olhamos para uma fé consolidada, uma fé em que nós podemos olhar para o texto, a gente estudar a fundo o texto, fazer uma exegese, estudar o texto a fundo e usar também a razão como uma reflexão sobre o texto bíblico, né? Então, nós temos a experiência, a Bíblia, como um fator primordial, segundo a razão, e terceiro, a tradição, né? O conjunto de conhecimento de pensadores e pensadores importantes na história, os pais da igreja, aquilo que nos primeiros séculos os pais da igreja já declararam e já decretaram. Então, nós também estudamos toda a história, né? Tem muitas coisas que acontecem no nosso contexto hoje, né? Na nossa atualidade, mas que os pais da igreja, a história já nos conta e a gente aprende muito com os pais daquilo que foi a base, se tornou base, então, do cristianismo. Primeiro, a Bíblia. Segundo, razão. Terceiro, a tradição. E o quarto tripé é a criação, né? Que aí é a observação da natureza como propiciação do despertar da fé, bem como a convicção de que a salvação se estende ao mundo criado e não apenas ao ser humano. Então, além de nós cuidarmos da nossa vida espiritual, nós entendemos que toda a criação também deve ser cuidada e nós devemos cuidar do mundo comum em que nós habitamos. Os pontos centrais da nossa doutrina são a Bíblia, aceitamos as Sagradas Escrituras como uma palavra inspirada por Deus e necessária para a salvação, então tudo precisa se basear na Bíblia. Eu não posso receber uma revelação, algo de Deus e que contraria as Escrituras. Eu preciso ter uma base bíblica para as minhas experiências também. Deus, para nós, é o nosso fundamento, é o nosso Senhor, Jesus Cristo, né? Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, né? Então, nós cremos que a salvação ela é somente por meio de Cristo Jesus, pela sua obra. Nós não somos salvos pelas nossas obras.
mas nós somos salvos pela graça, pela obra de Jesus, pela redenção, pela sua morte na cruz. É que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. É claro que isso não anula o fato de nós termos que andarmos em obediência. Não é porque Jesus pagou o preço que eu sou salvo, não é pelas minhas obras, que eu não devo praticar obra. A Bíblia também diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Então eu preciso caminhar em fé, mas eu preciso respaldar a minha fé com o meu modo de viver em Cristo Jesus. Criação humana e o pecado original. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, contudo, usando a liberdade dada por Deus, a humanidade escolheu desobedecê-lo. Então, nós olhamos e entendemos, né, que há uma salvação. Se o Evangelho é a boa notícia, a boa nova, de quando os anjos chegaram e trouxeram a notícia de que Jesus nasceu, o Salvador, em Lucas 2, nós precisamos, antes de entender a boa notícia, para ter uma boa notícia, a gente precisa primeiro entender a má notícia. Qual é a má notícia? Em que o homem ele pecou, o pecado original, né? Lá no Jardim do Éden, quando Deus, em Gênesis, ele institui o ser humano, ele cria todas as coisas, ele diz, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês conhecer, aí acabou tudo, né? Então, o ser humano ele escolhe o pecado. Romanos 3:23 diz que todo mundo pecou e destituídos estávamos da glória de Deus. Romanos 6:23 nos diz que se nós pecamos, então o salário do pecado é a morte. Romanos também diz que o salário é uma obrigação. Logo, quando nós pecamos, todos nós pecamos, nós merecíamos a morte eterna, o afastamento de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Essa é a má notícia que primeiro a gente precisa entender, né? Mas a boa notícia, depois nós entendemos a má notícia, que Jesus nasceu e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, nós entendemos que o ser humano ele não pode se salvar sozinho, mas ele precisa de Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Nenhum outro esforço humano, nenhum outro pensamento, nenhuma outra forma, nenhum outro caminho leva a Deus. Somente Jesus Cristo, somente Cristo, através das Escrituras. A graça preveniente ou preventiva, a graça é a disposição benevolente de Deus para o ser humano, sua misericórdia a favor do ser humano, abrindo as possibilidades de salvação. Então, nós entendemos que a graça do Senhor, a graça preveniente, ela está sobre nós, sempre nos prevenindo, mesmo ainda quando a gente não aceita Jesus. Nós podemos olhar dentro da nossa história a presença de Deus cuidando sempre da nossa vida, mesmo quando a gente não queria Deus, mesmo quando nós ainda longe de Jesus, nós podemos ver a graça preventiva de Deus sobre a nossa vida, nos guardando e nos salvando de todo mal. Nós entendemos também a questão do livre-arbítrio, que Deus ele não nos obriga a andar com ele, ele já pagou o preço pelos nossos pecados, ele tem a salvação para cada um de nós, mas nem todo mundo escolhe a salvação, né? Algumas pessoas escolhem querer andar da sua forma, segundo o seu querer, e não andar nos caminhos do Senhor. Então, esse é o livre-arbítrio. Ainda que Deus ele criou o céu para o ser humano, o inferno para os demônios. O inferno não foi criado para o ser humano, mas nem todos vão ser salvos. Isso nós cremos, que nem todo mundo vai ser salvo. Mas no que depender de Deus, ele quer salvar todos. Aí cabe a cada um de nós escolher quais as nossas decisões. As nossas decisões vão nortear. Jesus já pagou o preço. Eu posso escolher a salvação, eu posso escolher Jesus Cristo, caminhar por esse caminho e ter uma vida de paz, uma vida eterna na presença de Deus. O arrependimento é o momento em que surge o autoconhecimento e nos leva a uma transformação real. É quando eu olho
e eu vejo que eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso ser como Nicodemos em João, né? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer da água e do Espírito, ter um ato do nascimento. Você vê que o próprio Jesus, ele desceu as águas como símbolo de que todos nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, nascer a partir do Espírito. As nossas convicções pessoais que nós tínhamos antes, elas precisam ser deixadas para trás para nós seguirmos os caminhos do Senhor. A gente deve seguir os caminhos do Senhor Jesus. A justificação, então, se o arrependimento é o momento em que eu olho para a minha vida e eu falo, poxa, eu estou caminhando, a gente coloca uma linha, eu estou caminhando minha vida, fazendo o que eu quero, e de repente, num ponto, eu olho e eu vejo que a vida que eu estou levando não vai me levar a Deus. Então, aí é o momento de reflexão e do arrependimento. Então, eu tenho uma conversão, eu tenho uma mudança de rota. Eu mudo a rota da direção da minha vida e eu começo a caminhar numa nova perspectiva. Me arrependo das coisas erradas que eu fiz, daquilo que eu falei. E agora, a partir desse arrependimento, nós temos a justificação em Cristo Jesus. Que Jesus, a partir do momento que a gente confessa, a gente precisa confessar os nossos pecados a Jesus e pedir perdão. Ó, Senhor, me perdoe, me ajude a não mais errar. Então, nesse momento de arrependimento, há uma justificação em que Jesus nos limpa e nos dá uma nova vida. Ele perdoa os nossos pecados, não importa qual seja o seu pecado, Jesus ele pode te perdoar. Justificação é o perdão dos pecados. E também nós temos como tradição, né, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas ela não é que você vai começar na igreja agora e de repente você vai ser já o crentão ou o santo que não erra mais. Nós entendemos a santificação como um processo que tem um começo e ela vai continuar durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida nós vamos estar num processo de santificação, né? Os santos do Senhor não são as pessoas que são perfeitas e que não erram mais. Mas o santo é aquele que está no processo, que ele já começou o processo de arrependimento e ter uma nova vida com Cristo Jesus. Ainda que ele não seja perfeito, mas ele está no caminho tentando acertar, tentando não mais fazer as coisas erradas. Então, nós estamos andando em santificação. Para Wesley, a santificação ou perfeição cristã não é um estado do ser humano, pois não há perfeição na terra, mas um processo de constante crescimento. Nós entendemos também o evangelho social, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Era um dos lemas de John Wesley. Além da questão da santidade, existia uma questão do evangelho social, que nós alimentarmos os pobres, né? E nós estendemos as mãos a quem está caído, né? Tanto que dentro do nosso formato de instituição, há um ministério do trabalho social, né, que cuida da distribuição de cesta básica, que cuida das necessidades do povo. Então, nós entendemos também como o evangelho ele deve refletir na questão social também da vida do seu povo. Conclusão, todas as igrejas cristãs devem se caracterizar pela centralidade da Bíblia na vida e nas doutrinas e ensino. Desafiamos você a se aprofundar em seu conhecimento cada vez mais. Você pode continuar crescendo nos diversos cursos que a igreja oferece, bem como na escola dominical, nos estudos bíblicos específicos e diversos outros espaços que queremos oferecer para o seu constante crescimento em graça. Então, depois que você termina o Conecta 1, que você é batizado ou então você é recebido como membro da Igreja Metodista, você tem o Conecta 2, Conecta 3, Conecta 4, como um curso. E aí depois você, no final, se você estiver caminhando, o seu líder de célula direcional, você pode ser também aí um líder de célula. Reflita, qual é o lugar da Bíblia na vivência cristã metodista? Como você pode aprofundar-se no conhecimento da Bíblia, bem como nas doutrinas e interpretação por meio da Igreja Metodista? Que aspectos da história e da doutrina mais chamaram a sua atenção?
Então, esse é o nosso estudo de hoje. E hoje você pode aí refletir sobre isso e entender o que Deus tem para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai, por essa aula, por essa nona aula. Nós estamos caminhando já para o final. E eu te peço, Deus, que a tua graça e a tua presença possa envolver, Pai, cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui que estão assistindo, Pai, essa gravação, que o teu poder possa aperfeiçoar, que o Senhor derrame uma unção dobrada, uma condução do teu Espírito, Pai, para que os teus filhos sejam frutíferos nessa obra e neste lugar. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Esteja sempre, não perca as nossas programações, tanto culto quanto também as células, escola dominical e o Conecta. Você está dentro dos sonhos de Deus. Deus abençoe sua vida. Um abraço, graça e paz.